Glória a Deus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, queridos, no livro de Josué, capítulo 3, versículo 11. E o tema de hoje é: Deus está no meio de nós, e isso basta. Amém? Deus está no meio de vós, e isso basta. Josué 3, 5 a 11. Aleluias, aleluias. Diz assim a palavra do Senhor. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando diante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Jordão, diante de vós. Amém? Até aqui. Peça para Deus falar com você. Feche os seus olhos por um instante. Assim como Samuel orou, né? Fala, Senhor, porque nós queremos ouvir tua voz. Fala, Senhor. Nós queremos ouvir a tua palavra nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, todos nós conhecemos essa passagem, né? Moisés havia morrido, Josué, ele assume o poder. Quando ele assume o governo, ele tinha diante de si um desafio. Ele precisava conquistar a terra da promessa. Só que entre ele e a terra da promessa tinha o Rio Jordão. Moisés, entre a saída do Egito e a caminhada para a terra da promessa, tinha o Mar Vermelho. O Mar Vermelho se abriu para Moisés passar com o povo e ele viveu esse milagre. E agora Josué estava diante do Rio Jordão. E ele, naquele momento, também poderia ter o quê? Ficado paralisado. Mas nós veremos aqui 5 passos importantes que fizeram com que ele avançasse no meio da adversidade e diante da adversidade. Porque o Rio Jordão não deixava de ser uma adversidade. O que você tem que lembrar? Nós fomos no Rio Jordão. O Rio Jordão em si, ele não é um rio assim, hoje em dia, né? É profundo. Mas você tem que lembrar o quê? Tinham animais, tinham ovelhinhas, tinham bebês, tinham crianças. Então, não é fácil. Então, não é um monte de homem. Um monte de homem vai, enfrenta, nada ultrapassa, não. Eles estavam com milhares de judeus, mulheres, crianças, bebês, animais de todas as espécies. Então, um rio no meio do caminho simbolizava, sim, um grande impedimento. Mas você vai ver aqui hoje, nessa passagem, essas 5 circunstâncias, ou 5 passos, eu poderia dizer, que marcaram e trouxeram realmente sobre Josué essa marca do milagre. A primeira está lá, que nós acabamos de ler no versículo 1, versículo 5, né? Então, a primeira marca, o primeiro passo, você vê a ordem: santifique-se, porque Deus vai fazer maravilhas. Versículo 5, vamos ler novamente. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas diante de vós. Então, queridos, é importante você entender isso. Antes de Deus vir com o milagre, o ambiente precisa ser preparado. Deus, ele pede o quê? Um coração limpo, um coração separado, um coração focado nele.
Então, viver uma maravilha, viver o extraordinário, não é por acaso, não é obra do acaso. Tem que ter um preparo espiritual. E perceba que Josué ele teve essa visão. Nós queremos maravilhas, né? Nós queremos o impossível, nós queremos o sobrenatural, então vamos nos santificar. Então, lembra que Jesus, quando ele chegou diante de um homem que ninguém conseguia libertar ele dos demônios, e os próprios discípulos falaram: ah, Jesus, eu não sei o que acontece, ninguém consegue tirar o demônio desse homem, ninguém consegue, já tentamos, todo mundo tinha tentado, e não conseguia libertar. E o que Jesus falou? Há castas de demônios que só saem com jejum e oração. Então tem hora, se você quer maravilha, se você quer o sobrenatural, então antes de vir o milagre, você também tem que preparar o ambiente. E perceba que Josué, ele entendeu isso. E ele o quê? Estabeleceu ali, olha, santifiquem-se. Porque Deus vai fazer milagres. E nós precisamos ter esse entendimento sobrenatural e espiritual. Se eu quero o natural, eu vivo o natural. Mas se eu quero o sobrenatural, eu preciso ter atitudes espirituais. Se eu quero ver maravilhas, se eu quero ver o impossível, então eu tenha foco. Que eu me separe, que eu me limpe o meu coração, porque é isso que Deus pede. E a maravilha virá como o quê? Resultado da minha busca, porque Deus é Deus do impossível, em nome de Jesus. Amém? Então, maravilhas não é por acaso, tem preparo espiritual. Então Josué entendeu e disse o quê? Santifiquem-se, porque amanhã Deus fará maravilhas. E eu declaro em nome de Jesus, aquilo que você busca, o impossível de Deus, você vai ter ações espirituais focadas, você vai ter consagrações específicas, e em nome de Jesus, o teu preparo espiritual vai gerar, vai movimentar o mundo espiritual, e castas de demônios vão sair através do jejum, da oração. Por quê? Porque Deus é Deus de milagres, em nome de Jesus. Amém? Segundo o ensino de Josué, siga a direção de Deus, mesmo sem entender. Olha o que diz o versículo 3 e 4. E ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, que os levitas levam, parta vós também do vosso lugar e siga a arca da aliança. Contudo, haja distância, de 2.000 côvados entre vós e ela. Não se acheguem a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de vir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Olha que interessante. Deus, ele tem uma direção. E mesmo sem entender, siga a direção. Perceba o que Josué falou. Olha, a hora que a arca se levantar, siga. Não importa se vai para a direita, se vai para a esquerda, vá em frente. Mantenha o respeito, que é o quê? A dignidade com a arca, que a arca é o símbolo da presença de Deus. Então eles tinham que manter aquela distância. Mas o que disse lá? A palavra do Senhor: mas sigam a arca, para que você conheça o caminho pelo qual você vai ir, porque é um caminho que você nunca passou antes. Então Deus, ele tem caminhos novos para quem segue a sua voz, para quem segue a sua direção. Deus tem caminhos novos que nós só vamos conhecer seguindo a arca, seguindo a determinação que Ele nos dá. E a arca é o símbolo da presença de Deus. Deus tem caminhos novos. Josué falou: olha, vocês vão seguir, mantenham a reverência, mantenham a distância, e vai entrar por um caminho novo, um caminho que você nunca passou, mas siga a direção da arca, siga a presença, não adianta ir na frente, primeiro a direção de Deus.
depois os nossos passos. Siga a direção, siga a voz do Senhor, siga o que Deus ordena. Ainda que você não entenda, mantenha a reverência e siga. Vá em frente, porque Deus tem um caminho novo para a tua vida em nome de Jesus. Um caminho que você nunca passou antes. E se você quer passar num caminho novo, se você quer viver uma novidade de vida, se você quer passar num caminho que você nunca passou, minha vida sempre foi pelos mesmos caminhos. É caminho de sofrimento, é caminho de luta, é caminho de tristeza, é caminho de dor, mas agora Deus queria levar para a terra prometida. Então, se você quer entrar por um caminho novo, que você nunca entrou, que você nunca passou, segue a presença, segue a direção, segue a ordenança, porque Deus vai te fazer chegar lá em nome de Jesus. E o povo levantou. A hora que a arca, que é o símbolo da presença, foi levantada, o povo levantou e com reverência foi seguindo e entraram realmente por um caminho que eles nunca tinham passado. Terceiro lugar, Deus abre o caminho do impossível. Vamos ver ainda aí, né, como nós já acabamos de ver. Vamos ver o versículo 13? Nós acabamos de ver que Deus ia abrir um caminho sobrenatural, um caminho novo, mas só para você entender, porque há de acontecer que assim que a planta dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, assim que a planta do pé do sacerdote que leva a arca do Senhor, o Senhor da terra e dos céus, assim que a planta do pé pousar nas águas do Jordão, serão elas cortadas. A água ia ser cortada na hora. A saber, as que vêm de cima se amontoarão. Então perceba, Deus abre caminho do impossível. Assim, perceba o que diz. O Jordão só parou quando os sacerdotes molharam os pés. Eles tinham que molhar, olha lá. Assim que a planta do pé daqueles que levam a arca do Senhor pisasse no Jordão, então o quê? A água ia ser cortada. Por quê? Porque Deus, Ele abre o mar, mas Ele quer a nossa fé em movimento. O milagre acontece o quê? Pela nossa obediência. Nós precisamos molhar o pé. Nós precisamos muitas vezes dar aquele passo, o primeiro passo, porque se nós não agirmos, se nós não reagirmos, se nós não seguirmos e nós ficarmos paralisados pelo medo, pela circunstância, pela dificuldade, se os sacerdotes resolvessem ficar ali, né? Ai, a água continua aqui, o impedimento continua, o que ia acontecer? Nada. Mas eles precisaram molhar o pé. E quando nós enfrentamos as circunstâncias, quando nós enfrentamos o problema à nossa frente, na fé, o Senhor faz o impossível por nós e o mar se abre para a honra e a glória do nosso Deus. E eu quero te dizer, o Jordão só para quando os seus pés molham. A circunstância só é vencida quando nós a encaramos, nós a enfrentamos e nós cremos no sobrenatural. Quarto ensino da palavra de Deus. Lembre-se, Deus está no meio de vós. Lembra do nome de Jesus, queridos? O anjo falou, e o nome dele será Emanuel. Deus conosco. Olha o que diz Josué 2, versículo 10. Nisto, disse mais Josué, nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, etc. Os inimigos. Então perceba, e você precisa entender isso, lembre-se sempre, Deus está conosco, Emanuel. Deus está comigo.
Deus está contigo e essa fé precisa estar no teu coração. A maior prova de que Deus está conosco, queridos, não é só vitória, é a presença dele no meio do processo. Perceba, eles ainda não tinham passado o Jordão, mas a ordem era: vocês saberão que Deus está com vocês. Deus está no meio de vós, e que de todo serão lançados por terra todos os inimigos. E eu quero declarar, maior do que a vitória que você almeja, é a presença de Deus, que já está na tua vida, em nome de Jesus Cristo. O povo ia atravessar, mas o foco era: Deus está aqui conosco. Deus está conosco, e é isso que você tem que estar e ter no teu coração. A presença de Deus é maior do que a tua vitória. A presença de Deus é maior do que alcançar o objetivo que você almeja. A presença de Deus está com você, e isso basta, isso é suficiente. Você chegará do outro lado, em nome de Jesus. E o que é interessante que fala? Deus está convosco, e por isso os vossos inimigos cairão. Esse versículo é maravilhoso, e essa palavra está sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Porque Deus está com você, porque a presença de Deus está na tua vida, então os inimigos não subsistirão. Os inimigos não ficarão em pé. O que disse lá? Os cananeus, os heteus, os heveus, ferezeus, os jebuseus, todos Deus lançará de diante de vós. E eu declaro essa bênção sobre a nossa vida. Deus, a presença de Deus em nós é maior, é mais importante do que o momento da concretização da vitória. Eu vou alcançar minha vitória, eu vou alcançar meu milagre, vou, porque Deus está comigo. Então, esta presença já é muito mais do que suficiente, porque o que diz a Bíblia? Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Quinto ensino da palavra. O testemunho de hoje vai preparar a tua fé de amanhã. Versículo 11. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão de toda a terra, passa o Jordão diante de vós. Então, a presença de Deus indo à frente da nossa vida, o que é isso? Nos fala de obediência. Nos fala que nós não temos que andar à frente de Deus. Nós temos que andar seguindo. Os nossos passos têm que estar atrás dos passos do Senhor, da direção do Senhor, da presença do Senhor. É o passo da obediência. Mas o que acontece? A arca da aliança indo adiante deles. O que ia acontecer? A presença do Senhor ia atravessar o Jordão diante deles. Então isso é testemunho. E eu quero declarar para você, Deus faz sinais, não só para que você creia. Nós não precisamos de sinais para crer. Jesus mesmo falou, bem-aventurado são os que não viram, mas creem. Nós não precisamos ver para crer, mas Deus faz os sinais para que as próximas gerações creiam que Deus faz e que aquilo que você viveu vira um testemunho para a sua casa no amanhã em nome de Jesus. Então o que nós vivemos hoje, o que a tua prova hoje, ela na verdade vai trazer o milagre de Deus para a tua vida, para que amanhã você tenha a marca do testemunho de que Deus faz, Deus opera, Deus realiza, Deus conquista e Deus, em nome de Jesus, realiza o impossível para a glória de Deus. Amém? Então hoje, nessa fé, nesse sentimento que nós vimos na palavra de Deus. Primeiro, santifique-se se você quer ver maravilhas. Segundo, siga a direção de Deus mesmo sem entender. Primeiro a direção de Deus, depois os nossos passos.
Terceiro, Deus abre o caminho do impossível. Coloca o pé nas águas. Ah, mas está difícil, é uma luta. Faça o que é pouco, faça o que é possível, porque o mais Deus fará. Quarto, lembre-se que Deus está na sua vida. E o fato dele estar na sua vida é mais importante, é mais significante do que a própria vitória. Porque a vitória é só uma consequência, é só uma das mil e milhares de vitórias que você terá pela presença de Deus. Quinto, o testemunho de hoje vai preparar a fé do amanhã. A tua família, a tua parentela será edificada por causa do quê? Da tua perseverança hoje. O que aconteceu com a parentela toda desse povo aqui que descendeu dessas pessoas que estavam com Josué? Toda aquela parentela foi a parentela que acabou tomando posse da promessa, que já nasceu em terra prometida, que não nasceu mais, naquilo que era a prova da escravidão, lá do Egito, mas todo esse povo foi o povo o quê? Que foi forjado, que foi preparado, que foi lapidado, e por fim, houveram aqueles que entraram na terra da promessa. Então, para entrar na terra da promessa, teve que ter um povo que foi em frente, que seguiu e que avançou. Então, o que acontece? A tua luta de hoje é só um testemunho de vitória para as gerações futuras. Muitos nem tinham preparo, mas o que aconteceu? Por causa que eles ouviram, seguiram a arca, a presença, a parentela, as gerações deles, os netos, os bisnetos, entraram na terra prometida e já não eram mais escravos, mas eram herdeiros da promessa. E é isso que está sobre a nossa vida em nome de Jesus. Nós vamos resistir, nós vamos pôr os pés nas águas, Deus que faz o impossível, e a presença de Deus nos basta em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé no nosso lugar e nós já vamos orar. Deus está no meio de nós e isso basta. Aleluias. Lembre-se. Perceba o detalhe que Josué falou. Lembrem-se. Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós. E que todo inimigo vai cair por terra. Então, lembre-se. Deus está com você. A presença de Deus está com você. E porque a presença de Deus está com você, nenhum inimigo pode subsistir a tua vida em nome de Jesus. Comece a falar com o Senhor agora. Em nome de Jesus, declare a presença do Senhor. Proponha-se viver maravilhas. Proponha fazer uma santificação diante do Senhor. Proponha, em nome de Jesus, um jejum, uma oração, um voto diante do Senhor, uma santificação espiritual. Em nome de Jesus, se proponha a viver maravilhas. Saia daquilo que é a mesmice, a mornidão espiritual e se proponha a alcançar e a buscar o sobrenatural, porque o que busca encontra, o que procura acha. Senhor, nós te glorificamos, meu Pai, e nós queremos realmente, Senhor, buscar no Senhor, meu Pai, não a nossa medida pequena, limitada, mas, Senhor, o teu sobrenatural, o grande, meu Pai, que só o Senhor pode fazer, o impossível, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós nos propomos, meu Pai, a obedecer a tua direção, a seguir, meu Pai, a tua presença, a seguirmos, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, a tua palavra, Senhor. Nós não queremos ir à frente,
Primeiro é a tua direção, meu Pai, depois os nossos passos. Nós não queremos nos precipitar, nós não queremos agir, meu Pai, pelo nosso entendimento. Senhor, vá à nossa frente e vá abrindo caminhos que nós nunca passamos, caminhos novos, só o Senhor pode dar. Só o Senhor pode dar caminhos novos. E nós queremos, Senhor, vá à nossa frente, vá abrindo caminhos, Senhor. Nós colocamos os nossos pés no Jordão, nós molhamos os nossos pés. Meu Pai, a adversidade não vai nos paralisar. Meu Deus, o não vai nos paralisar. Meu Deus, o desinteresse do humano não vai nos paralisar. Meu Deus, nós molhamos os pés nas águas, e o impossível pertence ao Senhor, meu Pai. Abre o caminho do impossível para o teu servo, para a tua serva. Abre o caminho, Senhor, em nome de Jesus. Honra os esforços, honra as tentativas, honra, meu Pai, em nome de Jesus, o anseio, o desejo, a disposição. Em nome de Jesus, abre a porta onde não tem porta, abre a porta da oportunidade, prepara o caminho, meu Pai, o novo na nossa vida, um caminho que nós nunca passamos, um caminho que nós nunca entramos. Só o Senhor pode dar isso, meu Pai, para os teus, e é isso que nós queremos, meu Pai. Nós não queremos mais viver os mesmos caminhos, meu Pai. Abre a porta do milagre, abre a porta da prosperidade, abre a porta da fartura, abre a porta da alegria, abre a porta da esperança, Senhor. Abre a porta, Senhor, da cura, abre a porta da saúde, abre a porta da paz familiar, abre a porta, Senhor, da honra, abre a porta, Senhor, em nome de Jesus, do impossível na vida dessa pessoa. O único que pode nos guiar por um novo e vivo caminho é o Senhor Jesus. O Senhor é o caminho, meu Pai, e nós queremos viver essa vida abundante, meu Deus. Em nome de Jesus, nós queremos, meu Pai, nos lembrar de noite e de dia. O Senhor está no meio de nós. A tua presença é suficiente. A tua presença nos basta. E se nós temos a tua presença, todos os inimigos têm que cair diante de nós. Todos os inimigos têm que cair em o nome de Jesus. Porque se a tua presença está conosco, todos os inimigos vão ter que cair. Então, Senhor, que o teu Espírito Santo dê vitória ao teu povo. E todo espírito de morte, todo espírito de suicídio, todo espírito de assassinato, de tragédia, todo espírito de enfermidade, de dor, de sofrimento, de loucura, em nome de Jesus, cairão diante de nós. Cairão diante de nós, cairão em nome de Jesus. Nós resistimos ao mal, e o mal fugirá de nós em nome de Jesus. Recalamaço decanta, e sabereis, nisto conhecereis que o Deus vivo está no vosso meio, porque de todo lançará de diante de vós os inimigos. Então, meu Pai, que caia por terra, Senhor, toda obra das trevas, toda obra maligna, toda obra mandada, toda ação de Satanás caia por terra contra a nossa casa, contra a nossa vida, contra a nossa família, contra a nossa vida material. Em o nome de Jesus, caia por terra. Nisto conhecemos que o Deus vivo está no meio de nós. Dê vitória ao teu povo, Senhor. Dê vitória ao teu povo, meu Pai, diante das adversidades. Dê vitória ao teu povo, meu Pai, que molha os pés nas águas, que não está, Senhor, se acovardando, que não está retrocedendo, mas está avançando, independente da oposição, independente da dificuldade. Meu Pai, dá vitória ao teu povo, meu Pai, porque nós só temos, meu Pai, a tua direção, a tua palavra, e a tua palavra é vida.
E que em nome de Jesus, a luta de hoje se transforme em testemunho para as gerações. Oh meu Deus, dê vitória ao teu povo, e que toda espécie de mal seja eliminado da caminhada do teu povo pela fé, e que o testemunho dessa pessoa, oh Senhor, promova a fé na sua casa, na sua parentela, e para as gerações, meu Deus, a resistência dessa pessoa, a perseverança dessa pessoa, a luta dessa pessoa, a oração dessa pessoa, o jejum dessa pessoa, a oferta dessa pessoa, a entrega, a busca dessa pessoa. Promova, meu Pai, o sobrenatural sobre ela, e seja testemunho para as gerações, em nome de Jesus. Oh Deus, eu te glorifico, e eu declaro o poder dessa palavra sobre nós. Não recuaremos diante do Jordão, meu Pai, mas molhamos nossos pés nas águas. Dê a vitória ao teu povo, Senhor. Dê a vitória, Senhor. Aquilo que eles podem fazer, eles têm feito e farão, meu Pai. Meu Deus, mas faça o impossível, meu Pai. Corta a água, Senhor. Corta, meu Pai eterno, aquilo que é o impedimento. Corta pela raiz o mal. Corta pela raiz o tumor. Corta pela raiz a doença. Corta pela raiz o diagnóstico. Corta pela raiz a sentença. Corta pela raiz a perturbação. Corta pela raiz a ameaça. Corta pela raiz, Senhor, a ação do espírito da morte. Corta pela raiz, Senhor, a obra do inferno. Corta pela raiz o plano de Satanás. Corta pela raiz, Senhor, a estratégia do diabo. O laço do inferno. Corta pela raiz, Senhor. E dê a vitória na mão do teu povo. Dê a vitória e o testemunho para a honra e a glória do Senhor Jesus. Corta pela raiz a miséria, Senhor. Corta pela raiz, em nome de Jesus. Corta pela raiz a desonra. Corta pela raiz a vergonha. Corta pela raiz, meu Pai, a porta fechada. Corta pela raiz o desespero, Senhor. Corta pela raiz, meu Pai, a tristeza. Corta pela raiz, Senhor, a infelicidade, a decepção, a tragédia. Corta pela raiz, Senhor, debaixo da presença e que todo mal caia por terra, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Amém. Fala, Senhor. Está ligado na nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Queridos, peguem na tua envelope de milagres. Esse envelope é o nosso envelope de milagre. Amém? Porque o nosso dízimo, o nosso oferta é que repreende o devorador, que repreende o ligador, que repreende o destruidor. E em nome de Jesus Cristo, você entrega a sua oferta ao Senhor, entrega o seu dízimo ao Senhor, coloca aos pés do Senhor a tua oferta em nome de Jesus. Se disponha a divulgar no sábado do nosso arraial, se disponha a divulgar, se disponha, convide pessoas para estarem aqui, porque às vezes você não tem a oferta, mas a pessoa que vier e ajudar, ela está ajudando naquilo que são as responsabilidades, os compromissos da igreja. Então traga, convida, vai ter coisas maravilhosas, comidas típicas, deliciosas, todo tipo você imaginar, caldos, tudo de perfeita e excelência, muita qualidade. Então venha com gosto, convide pessoas, que será uma bênção em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, nós abençoamos cada oferta, Senhor, em nome de Jesus.
cada dízimo, Senhor. Porque nossas ofertas também, Senhor amado, elas abrem